Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre Romanos, capítulo 8. É um capítulo bem extenso e um capítulo maravilhoso, com muitas informações, nossa, espetaculares, né? E realmente nos mostra que é uma decisão, né? Nós vivermos com Jesus, obedecer a Jesus é uma decisão nossa. Nós precisamos decidir, né? A gente precisa querer estar com Ele. E esse capítulo vai falar muito sobre isso, vai nos mostrar isso. E antes que a gente comece, né, ali nos versículos, eu quero orar com vocês, tá bom? Então, papai de amor, obrigada pela oportunidade de ler a tua palavra. Obrigada, Pai, pela Bíblia. Obrigada, Senhor, por tantas revelações que tu nos traz através da tua palavra. Senhor, eleva os nossos pensamentos cativos a ti, papai, para que nós sejamos completamente obedientes a ti. Renova a nossa mente, Senhor, nos ajude a ler, a entender, Senhor, e a colocar em prática tudo que nós estamos lendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu quero começar ali já no versículo 1. Eu fiz algumas anotações, tá? Então, o 1 ele fala assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há mais nenhuma condenação, porque nós não vivemos mais debaixo da lei, mas nós vivemos debaixo da graça, quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos crescendo em Jesus, quando nós estamos morrendo para nós, morrendo para as nossas vontades, morrendo para a nossa natureza humana, né? Morrendo para o pecado e fazendo o que é da vontade do Senhor. Então isso faz com que a graça aumente sobre a minha vida e eu não vivo mais debaixo da lei, aquela lei que apontava, que condenava, mas sim eu vivo debaixo da graça do Senhor. Amém? Que me resgatou, né? Que me perdoou e que está comigo aí me ajudando a vencer, assim como ele já venceu o mundo. Então, continuando, né? Depois fala, pois em Cristo Jesus, no 2, em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Então, com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Olha quanta informação importante. Então, a lei, ela aponta o erro, ela condena, mas ela não tem o poder de salvar. Quem tem poder de salvar é Jesus. Amém? Então, o verso 4, ele fala assim: de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, a lei ela não foi abolida da vida do crente, não foi abolida da nossa vida. Ela segue sendo usada como um princípio moral, um princípio ético para nós seguirmos. E a gente não é mais condenado por meio dela, mas nós seguimos ela, nós obedecemos ela, porque nós entendemos que foi o Senhor quem criou, foi Ele quem nos deu esses princípios, e tudo que Ele faz é bom, e nós o obedecemos em amor, né? Não é uma obrigação mais para nós fazermos, não deve ser uma obrigação para nós fazermos, mas em amor, em obediência, porque eu amo meu Senhor, eu vou obedecer. Amém? Então vamos lá. No verso 5 eu quero ler a segunda parte, que fala assim: mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. O 6 é a segunda parte também. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha só, então, a importância de nós escolhermos, né, de quem crê, né, quem é o crente, viver no Espírito, escolher estar no Espírito, porque produz vida. Né, porque agradam o Espírito, agradam o nosso Senhor. Então, olha a importância, né? No 7 fala assim:
Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, olha só, presta atenção nisso. Se nós continuamos fazendo a nossa vontade, conhecendo a vontade do nosso Pai, nós não estamos agradando a Ele. Então, muito cuidado, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque quando nós deixamos ser dominados pela nossa vontade, pela nossa natureza, a gente não está agradando ao nosso Pai. E a gente acaba se afastando dele, porque, né, a lei, nesse caso, ela entra e acaba nos condenando. O inimigo, ele usa disso para nos condenar. E a gente acaba se afastando por medo, por vergonha, por achar que não merece, que não é merecedor da salvação, não é merecedor do amor do nosso Pai. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque para a gente não fazer como Adão fez, que ele se afastou, que ele teve medo e se afastou, mas que a gente, ao errar, peça perdão, né, e se achegue mais próximo do Pai, para a gente não cair novamente no mesmo pecado, né? Então, vamos lá. Eu quero ler agora o 10, ele fala assim: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então, nosso corpo físico, esse corpo aqui, ele é sim mortal. Nós, né, a gente pode sim morrer fisicamente, mas espiritualmente o Espírito nos vivifica. Ele está vivo, né? Assim, quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos, né, ao Senhor Jesus, o nosso Espírito, ele vivifica. Amém? Então, né, a morte física, ela é uma consequência do pecado, né, para nós. E o nosso espírito, ele é vivo, ele está vivo, porque, né, nós somos aí justificados com o nosso Senhor e é uma das, né, esperança que temos com Cristo Jesus. Amém? Então, vamos lá. Continuando ali falando sobre esperança, no 11 ele fala sobre isso. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, olha só, o Espírito, ele não nos deixa, ele habita, está em nós, né? Então, no verso 12, ele fala assim, ó: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Depois a gente vai lá para o 14, que fala assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o 15: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, olha só, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, que significa papai, paizinho, né? Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos confirma, é o Espírito Santo que dá essa certeza a nós, aos crentes, que sim, nós somos filhos. Nós, né, fazemos parte da família do Senhor, nós somos adotados pelo Senhor. E nós temos sim, como Cristo tem, nós temos os direitos de filhos. Amém? Então, 17. Se somos filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Olha a importância dessa última frase. Se, de fato, participarmos de seu sofrimento, que foi a crucificação. Então, nós também devemos crucificar a nossa vontade. Crucificar, não é morrer, isso significa morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades e fazer a vontade do Pai. Amém? Então, vamos lá. Só lembrando, né, ali no 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Paulo sofreu muito, teve muito sofrimento para espalhar o evangelho do Senhor. E mesmo assim ele fez essa afirmação:
que o sofrimento de agora não é nada comparado com o que o Senhor preparou para nós, com o que a glória, né, que está por vir, com a maravilha, com a maravilhosa bondade do Senhor, né, de estar com Ele, vai ser muito melhor do que tudo isso que nós estamos passando agora. Amém? Essa é a nossa esperança, né? Pois, no 19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, eu e você. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, olha só. Que importante essa afirmação, que importante esses versículos, porque mostra que a natureza, que toda a criação, ela está esperando pelos filhos de Deus. E por que ela está esperando ainda? Se nós já estamos aqui, se nós já conhecemos ao Senhor, porque nós ainda precisamos fazer mais coisas. A gente precisa, né? Nós já fomos revelados, nós já conhecemos, nós já sabemos quem é o Senhor. O que a gente precisa fazer? Continuar a crescer e manifestar o amor de Deus através da nossa vida. É através da nossa vida que as coisas vão acontecer. É através da nossa oração que as coisas vão acontecer. Então, às vezes, a gente se perde um pouco nisso, né? Acha que a gente precisa, deixa que o outro faz, mas não. Eu faço parte da Igreja de Cristo. Eu sou igreja. Eu que preciso manifestar o reino do Senhor, aonde eu estou. Então, se cada um fizer a sua parte, o Senhor logo vem. Amém? Então, vamos lá. No 23 ele fala assim: e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, que é o nosso penhor, né? Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Então, sim, nós também gememos. Se nós não estamos gemendo, é porque nós não entendemos ainda o que é ser filho de Deus, né? Porque tem tanta coisa ruim, tem tanta calamidade, miséria, guerra acontecendo. Se a gente não se entristecer com isso, tem algo de errado. Então, a gente precisa prestar atenção e começar a acordar, né? Despertar para isso. Despertar porque eu preciso orar pelo meu irmão, orar pelo próximo, não só pelo que não conhece a Jesus ainda. Claro, muito importante também todos conhecerem, mas eu preciso orar pela igreja do Senhor, para que ela seja fortalecida no Senhor. Amém? Então, vamos lá. Então, o 24 fala assim: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Então, nós somos salvos pela fé. A gente não precisa fazer nada para ser salvo, né? Não é pelo que a gente faz, não é pela nossa obra, é pela nossa fé. Eu creio que eu sou salva, então, né? Eu creio no Senhor Jesus, então eu sou salva. Porém, a esperança, ela acompanha essa fé. Então, né, a gente sempre tem que ter essa esperança no nosso Senhor. Esperança de que sim, tem coisa boa aí guardada para mim, sim, tem coisas melhores que vão acontecer. Sim, né, na minha salvação, na redenção do meu corpo, na minha herança como filha do Senhor, então todas essas coisas, amém? Então vamos para frente. No 26 ele fala assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, às vezes, aquele choro que você não consegue nem falar, um choro tão triste, tão amargo, o Espírito, ele intercede, o Espírito, ele interpreta, ele sabe, e ele leva isso ao nosso Senhor. E o Senhor, que conhece, que sonda o nosso coração, entende. Amém? No 27, ele afirma isso: e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Meu Deus, né? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Cada versículo maravilhoso, né? Então, olha só,
a palavra afirma que a gente não sabe orar, porque a gente, muitas vezes, a gente só vê o que está na nossa frente. Mas o Senhor, Ele vê tudo. Ele já viu o antes, Ele vê o agora, Ele já sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe toda a minha volta, Ele sabe o que está acontecendo. Então, às vezes eu oro só porque eu estou vendo aquilo ali, aquele momento. Mas o Senhor, Ele sabe tudo. Então, o Espírito, Ele leva até o Senhor essa minha oração. E o Senhor, Ele sonda o meu coração. Ele sabe o que eu quero com aquilo ali, o porquê que eu estou orando aquilo ali. E Ele faz de acordo com isso. E daí, por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo se encaixa. O Senhor é perfeito em tudo, porque eu sou imperfeita. Eu não sei nem orar. Mas o Espírito Santo de Deus, que está em mim, que Ele não me deixa por nada, Ele sabe. E Ele leva até o Senhor. Amém? É maravilhoso, né? Então, no 29, fala assim: pois Deus conheceu de antemão os seus, e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então, tudo já está escrito. Tudo já está realizado, predestinado. Amém? Agora, chegando um pouquinho mais para frente, no verso 32, ele fala assim: se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então, olha só, ele não poupou nem seu próprio filho. A gente acha que o Senhor vai nos poupar. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que não é só porque nós somos crentes, que nós cremos, que nada de mal vai acontecer conosco. Não, as coisas estão sujeitas a acontecer, sim, porque o Senhor não poupou nem o seu próprio filho, mas a garantia é que Ele está sempre conosco, sempre, em todo momento. Ele não nos deixa por nenhum momento. Essa é a nossa garantia, amém? Então, no 33 ele fala assim, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, olha só. A única pessoa que pode nos separar, que pode nos condenar, que pode nos paralisar, que a gente não siga mais adiante, somos nós mesmos. Eu mesmo posso decidir, eu não quero mais, eu tô com medo, eu quero, eu posso decidir isso. Eu tenho essa opção. Porque nem mesmo nada, porque quando o Senhor, até mesmo quando o acusador vai diante do Senhor e nos acusa de algo, o Senhor, Deus, Ele vê Jesus em nós, porque Jesus já pagou o preço por nós, pela nossa vida. Ele vê Jesus estampado na gente, porque Jesus já fez tudo o que era necessário. Ele já nos justificou diante do Senhor. Então, olha só que é maravilha, né? Então, vamos para frente. No 37, ele fala assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, olha só, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Não importa onde nós estivermos, nada pode nos separar do amor de Deus, que já foi revelado em Cristo Jesus. Ele já enviou Jesus, Jesus já pagou o preço, foi crucificado para nos ter novamente perto dele. E ele já ele completou a obra perfeita. E ele não vai deixar essa obra pela metade, ele vai cumprir, ele vai fazer tudo o que ele prometeu, ele vai fazer. Amém? Então, estes foram os meus comentários de hoje. É um capítulo maravilhoso, lindo. Eu espero que vocês tenham gostado, feito aí muitas anotações, porque
vale a pena a gente voltar, ler, reler, porque sempre fala de uma forma diferente conosco, né? A palavra, ela é viva e ela vai penetrando cada vez mais no nosso coração, na nossa mente, e fazendo com que a gente vá vivendo ela, amém? Então eu quero orar para finalizar, tá bom? Papai, que toda a palavra que nós lemos hoje, que nós assistimos o vídeo, que isso fixe em nossa mente, em nosso coração. Essa certeza da salvação, Pai, essa certeza do teu amor, essa certeza de que sim, somos teus filhos amados, que você nos criou, que você nos desejou, que você nos amou e já fez tudo o que era necessário para nos ter perto, que nós sim somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, imprime isso em nosso coração, em nosso espírito, que a gente nunca esqueça de que a gente precisa de Ti em todo o tempo e que Teu Santo Espírito está em nós. Ore todo dia para Deus. Amém. Está em nós todo o tempo. Amém? Então, um beijo e até o próximo capítulo. Quem começa Tchau. por